Olá, meus irmãos, boa noite. Me desculpe a demora, né? Porque estava aqui tendo dificuldades para fazer essa gravação, porque eu esqueço, né? Porque a gente quase não trabalha com o Facebook assim. Então, uma boa noite a todos. Eu estou falando aqui diretamente, né, da Casa Espírita Batuíra do Bálsamos, no Centro Espírita, né, aqui na Fazenda Bálsamos. Então, hoje nós vamos tratar de um tema, deixa eu achar um melhor foco aqui. Nós vamos tratar de um tema, assim, bem tranquilo. Eu gostaria de dizer para vocês que nós não vamos fazer palestra, né? Nós vamos bater um papo, porque hoje é uma noite tranquila, uma noite muito serena, de encontro familiar, né? Nós estamos aí reunidos com os familiares, nós estamos nos confraternizando, comemorando, nos abraçando, de maneira terna com as nossas, né, familiares, mães, né, aquelas mães que estão ainda conosco no plano terrestre, e nosso coração também saudoso, porque de certa forma nós também temos, né, aquelas pessoas que já se foram, que não estão no convívio familiar, né? Eu, por exemplo, não tenho minha mãe comigo, né? Tenho filhas, tenho neta. Então, é essa, né, a realidade nossa hoje. Estamos todos com os nossos familiares. Então, eu vou convidar vocês para a gente bater um papo, realmente, não é uma palestra, né? Então, o que é ser mãe? O que é ter esse sentimento que abrange, né, toda a família, que abrange fora também, né, aquelas pessoas que necessitam, porque essa qualidade, esse sentimento, isso que traz em nós, esse sentimento de sermos mulheres acolhedoras, nós termos o sentido da maternidade, está implícito, né, ali em nós, como criaturas divinas preparadas para essa missão, vamos dizer que é uma missão, sim, é uma missão, nós sermos mães. Muitas vezes não conseguimos, né, muitos não conseguem ali ter, né, a maternidade de forma biológica, seus filhos, né, de forma biológica, mas está ali no seu coração, está na sua essência, tá na essência do coração da mulher, esse sentimento da maternidade, né, meus irmãos? Então, se nós formos analisar o porquê que as mulheres foram dotadas dessa missão, desse sentimento. Por quê? Porque não existe nenhuma criatura no mundo terrestre que não tenha ali um envolvimento com a sua mãe, né? Então, todos nós viemos ao mundo terrestre pelo sentimento, pela concepção, né? A mãe que nos trouxe a vida terrena. Essa mulher que nós devemos ali honrar, respeitar e amar. E nós que também somos mães, nós também temos aí uma grande responsabilidade. O que eu vou falar hoje com vocês, né, que nós vamos conversar um pouquinho, é sobre essa responsabilidade, ao mesmo tempo missão, ao mesmo tempo assim vamos dizer que nós devemos ter muita gratidão por sermos mães, porque foi colocado para nós, em nossas mãos, em nosso coração, essa missão, esse desempenho, né, de sermos aí portadoras da vida, não só da vida biológica, né, e da vida do ser que nós colocamos no mundo. Nós temos ali grande responsabilidade, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de encaminhar as provações terrestres. E essa missão da maternidade, esse ser mãe, inicia-se
né, lá no plano espiritual. Então, esse envolvimento que nós temos com os nossos filhos, tudo isso, seja de forma positiva ou não, porque nós sabemos que nós podemos falhar nas nossas missões, né? Nós podemos falhar na missão de ser mãe. Nós temos aí um sentido para amar. Mas pode ser também que nos foi colocado algum espírito que esteja ali em nós, junto a nós, para nos fazer, às vezes, nos redimir de faltas passadas, para que nós possamos aprender a amar, e foi, né, um inimigo nosso. Então, tem todas as situações ali no reencarne, né, em que a mulher, com o sentimento de maternidade, foi conferida a ela essa missão perante Deus, né? Porque Jesus, Deus, nosso Pai, nos concedeu essa missão também em confiança a nós. Nós sabemos disso, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pergunta aos seres espirituais qual seria a missão mais importante, dentre as quais, né, dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na terra e às mulheres. Então, os espíritos superiores nos diz, né, que diz a Allan Kardec que a missão mais importante seria a da mulher, porque é a mulher que educa o homem. Então, primeiramente, eu gostaria, né, de agradecer essa oportunidade a Deus, à espiritualidade, a Jesus, de ser mulher, de ser mãe, aqui neste plano terrestre, um plano de provas e expiações, né? Que tudo que nós vivenciamos aqui, nós sabemos que nós vamos passar, né? Por provações, por expiações, por momentos difíceis. Imagina, meus irmãos, ser mãe. Então, a mãe, ela tem aquele sentimento de amor incondicional. A mãe, ela é abnegada, a mãe se coloca em último lugar para servir, né, o seu ente querido, o seu ser, né, amado, o seu filho. Sempre ela o coloca em primeiro lugar. Então, de forma que a sua individualidade, a sua vida fica ali, né, sempre colocada em servir o seu pequeno, né, desde pequeno, e depois cresce, depois na adolescência, o filho adulto, a mãe está ali, né, sempre preocupada, sempre querendo ajudar, sempre querendo alimentá-lo. De todas as formas, a mãe o segue ali com amor. Então, a importância é muito grande que nós tenhamos consciência dessa importância, né? Nós tenhamos consciência do papel que nós venhamos desempenhar aqui neste plano. Porque se foi nos confiada uma tarefa, a tarefa de ser mãe, porque o Pai nos destinou aquela tarefa com imenso amor, misericórdia para com as nossas falhas também e confiança também naquilo que nós possamos fazer, né, para a evolução daquele ser que nos foi confiado, né? Então, toda mãe tem uma influência enorme na vida de seu filho. Pode ser também que a mãe possa falhar e talvez não direcionar muito bem o seu filho amado, talvez não amá-lo, né, conforme é preciso. Então, meus irmãos, tudo isso está relacionado a nossas tarefas de ser mãe, a nossa responsabilidade, é um planejamento encarnatório. Nós sabemos que da nossa educação, do nosso amor, do nosso desempenho, os nossos filhos, né, vão seguir adiante, né? Às vezes, saindo-se melhor, né, na sua vida terrena ou não. Então, tudo isso inicia lá no cuidado
que a mãe tem para com seu filho, na influência que a sua mãe possa exercer. E essa influência, nós vamos falar um pouquinho lá do planejamento reencarnatório. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 344, tem a pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? Então, nós vamos falar um pouquinho de concepção, de gestação, muito assim, não profundamente, mas só para nós entendermos a conexão que nós temos com os nossos filhos, com aqueles espíritos que nos foram colocados para serem os nossos filhos. Então, lá na pergunta 344, em que momento a alma se une ao corpo? Então, a união se começa lá na concepção, mas ocasiona, lá ela se dá por final no nascimento. Então, existe ali um laço fluídico, entre mãe e esse espírito, e ali vai se conectando, as conexões vão se achegando, todos os sentimentos que a mãe tem, sejam de alegria, de tristeza, tudo aquilo de emoção que a mãe tem, ela passa para o seu filho. Então a mãe conhece seu filho e seu filho conhece profundamente a sua mãe. Então esse laço fluídico, continua ali, está ali na concepção. E o corpo, desse espírito só se conecta realmente na ocasião do nascimento. E em determinados momentos, nós sabemos, durante a gravidez, nós sentimos enjoo, nós sentimos várias sensações, às vezes diurese, muitas sensações diferentes em nosso corpo. Se nós formos analisar de forma física, temos muitas mudanças físicas, mas nós devemos observar que a espiritualidade trabalha o tempo todo ali para ver a conexão do espírito da criança para com a sua mãezinha. E essa conexão, ela vai gerar alguns transtornos no corpo físico da mãe. Por quê? Às vezes a mãe precisa fazer uma limpeza fluídica. Às vezes o espírito que vai se reencarnar ali, ele apresenta uma evolução maior e precisa se adequar à mãezinha, assim, ter conexão. Então é onde acontecem os enjoos, acontece episódios de diurese, acontece que a mãe vomita muito, mas é para que seja eliminada ali toxinas do seu organismo. Olha, meus irmãos, é um pouco desse estudo que eu não quero que pareça um estudo hoje. Nós só um bate-papo mesmo, um pouco desse estudo, dessa parte de concepção, de conexão mãe e filho, está lá no Missionários da Luz, tem também no livro Entre a Terra e o Céu e outros, que a gente pode pesquisar. Mas nós sabemos que essa conexão de mãe e filho vem de um planejamento reencarnatório, que segue aí, um planejamento primeiramente genético, a genética do pai, a genética da mãe, o que vai ser benéfico para aquela criança, para aquele ser desenvolver aí no plano terrestre o seu trabalho, o que ele precisa ser, de como que ele precisa ser, para que ele possa estar ali desenvolvendo a sua missão terrena. E ambientação reencarnatória. Essa ambientação reencarnatória também é o ambiente em que ele vai estar, as condições materiais nas quais a família ele vai viver. Então, o espírito do filho é apresentado à mãe antes, a mãe e ao pai, a sua família, antes de reencarnar. Então, é necessária uma aproximação desses espíritos,
Então, é para que haja ali uma transmutação energética do perispírito. Se nós formos estudar profundamente, né, mais profundamente sobre essa concepção, sobre a reencarnação, nós sabemos que é um momento muito trabalhoso para a espiritualidade, mas é um momento muito lindo também, né? Todo aquele processo, né, desse planejamento, tudo que é escolhido ali pelo Espírito, pelos seus mentores, por aquela família, para que tudo é trabalhado pela espiritualidade, para que haja êxito, para que aquele Espírito venha ao plano terrestre e consiga fazer o que é preciso para a sua evolução. Então, meus irmãos, nós sabemos aí que o papel da mãe é de extrema importância. Então, todo mundo, né, passa pela experiência de envolvimento, de dependência, de influenciação da mãe, todos nós, né? O pai às vezes pode estar ausente, mas a mãe, de uma forma ou de outra, ela nos trouxe, né? Ela abriu as portas do plano terrestre para que nós possamos viver. Então, realmente, a Nedina colocou que é dignificante realmente a missão da mulher, esse ser mãe. Então, foi colocado nas mãos da mulher este trabalho. Então, é responsabilidade, é mérito também, né? Nós sabemos que é um mérito muito grande, porque é uma oportunidade da nossa evolução, porque uma mãe, o sentimento de amor dela é extremo, ela é abnegada, ela se deixa, né, de todo o seu ser para dedicar àqueles que são seus filhos, aqueles que foram colocados ali sob sua responsabilidade. Então, a reencarnação é uma oportunidade de escolha também dos seres nos quais nós vamos nos relacionar e conviver, né? Então, as mudanças estabelecidas ali pela escolha do Espírito, né? Às vezes o Espírito foi nosso inimigo, precisa ainda do perdão, do nosso amor e vice-versa, né? E nós, como mãe, acolhemos aquele Espírito e temos ele junto ao nosso seio, né, para alimentá-lo, para ensiná-lo a caminhar, para educá-lo, né, nos valores da vida, para que ele possa ali conseguir alcançar êxito na sua encarnação. Então, a mãe tem ali grande responsabilidade. Pode ser escolhido também a profissão no planejamento reencarnatório, escolhido profissão, o trabalho que aquele espírito vai realizar. Então, tudo ali é planejado, é conversado, é organizado pela espiritualidade. E o pai, a mãe, o espírito reencarnante, né, tem ali um prévio conhecimento, uma aproximação. Por que a gente fala reaproximação? Porque são espíritos já conhecidos. Às vezes, né, esse espírito reencarnante não veio como filho, mas dessa vez, né, a mãe, né, vai ter como mãe aquela determinado espírito e ele, né, ali vai redimir de uma falta ou ela, né, a gente não sabe, que cada um tem seu planejamento, cada um tem a sua missão aqui no plano terrestre e a sua oportunidade através da reencarnação para evoluir. Então são ali os familiares, os relacionamentos, tudo é escolhido ali pela espiritualidade, né? Então, lá no livro dos Espíritos também perguntou-se assim: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas pelo homem? Olha que pergunta interessante. Se as missões destinadas às funções, né, que são destinadas às mulheres, são tão importantes quanto as deferidas ao homem? A espiritualidade responde que sim, né? Maior até.
porque é ela quem dá as primeiras noções da vida. E não só nessa fala da espiritualidade, na questão 821 do Livro dos Espíritos, nós sabemos da importância das nossas missões, do nosso trabalho, da nossa função aqui no plano terrestre. Então, ser mãe é uma das funções mais importantes, né, que nos foi colocada. E nós devemos aí agradecer, abraçar essa causa com muito amor, com muita responsabilidade, né? Então, durante a gravidez, existe ali muitas trocas de fluidos, é intensa essa troca, para, como eu já disse, né, para haver essa conexão entre mãe e filho, né? E há a todo momento um amparo espiritual. E nesse planejamento são todas essas partes escolhidas, né? Os familiares, a parte de profissão, a parte genética, tudo isso, né? E muitos sintomas que a mãe sente, é tudo de ajustamento fluídico realmente, né? Então, toda a emoção que a mãe sente também é passada para o filho. E nós vamos ver aí porque Jesus, porque Deus colocou para nós essa missão, né? A mulher como mãe. Por quê? Porque a mulher é que consegue, né? Tanto, vamos dizer assim, amar, destinar a sua dedicação. É o Espírito. Nós sabemos, o que eu quero passar para vocês é sobre essa responsabilidade. Nós nascemos, né? Reencarnamos várias vezes no plano terrestre. Em determinado momento, nós podemos reencarnar com o sexo masculino, e em determinado momento com o sexo feminino. Estudando e pensando e analisando todas as condições, né, da mulher em ser mãe, nós podemos aí tirar de conclusão que quando nós nascemos com sexo feminino, com a missão de ser mãe, isso quer dizer também que a nossa evolução está ali, né, um pouquinho maior, porque nós já aprendemos a amar, que está nos primórdios, né, da nossa criação. Em todos os reinos, né, a mãe protege o seu filhote, né, a mãe acolhe, a mãe luta por ele de uma maneira instintiva. E nós sabemos que nós, seres humanos, já trabalhamos, já estamos mais evoluídos e nós já passamos por essa parte instintiva de proteger o nosso filhote, vamos dizer assim, ai gente, tô sumindo a palavra, eu quis dizer assim, outro reino, né, que nós já fomos animais, e isso vai perpassando, né, então quando chegamos aí na nossa evolução de sermos aí humanos, nós já estamos bastante evoluídos nesta questão. Então nós dedicamos o amor, nós já podemos passar conhecimentos ao nosso filho, nós temos responsabilidade, nós sabemos por que passamos as nossas dores, nós sabemos por que devemos ali caminhar, segurar nas mãos dos nossos filhos e ensinar os valores, né? A questão da família, o respeito a todas as criaturas, tudo isso nós já sabemos o porquê, porque já está em nós, na nossa evolução, e nós vamos caminhando assim, né? Então, a mãe conhece bem o seu filho, né? Porque esteve ali nas suas entranhas. Então, ela conhece fluidicamente o seu filho. Ela conhece quando ele não está bem. Ela conhece quando ele está feliz. Então, a mãe, ela é aquele ser, né, que pode adivinhar o que o filho precisa. Quantas de nós, estando longe dos nossos filhos, né, nós sentimos às vezes um aperto no coração e a gente pega o telefone, liga e a gente vê, né, assim, aquele aperto tem ali um sentido. Então nós somos ligados fluidificamente aos nossos filhos. Nós temos essa intuição fortíssima, a intuição de mãe não falha, realmente não falha.
porque essa ligação vem lá do plano espiritual até no plano físico, e quando, né, a mãe desencarna, ou o filho, né, nós não sabemos se vamos primeiro ou não, nós sabemos que ali continuam os laços, eles não se desfazem, porque é um amor imenso ali, né? E foi desenvolvido ali esse amor. Quantos de nós hoje estamos sentindo muita saudade das nossas mães, né? Sentimos saudade porque não estão conosco no plano físico, mas nós sabemos que estão conosco fluidificamente, né? Que esse Espírito está próximo a nós, que esse Espírito está nos amparando sempre junto à espiritualidade. Então, se nós analisarmos isso, nós sabemos que a mãe, de certa forma, ela é agraciada, ela é protegida, ela é amparada por Deus e pela espiritualidade o tempo todo. Se a mãe tem dificuldade na criação de um filho, que ela faz a sua prece, ela é ali amparada, ela é protegida, ela é orientada. Então, quando nós viemos aqui com essa missão, com este trabalho, com esse desejo, muitos têm desejo de ser mãe e não conseguem, né? Mas são as mães dos filhos sem mães. Nós possamos aí trabalhar de várias formas, porque o instinto materno, meus irmãos, ele está em nós. E nós possamos aí trabalhar, né, nas evangelizações, nos filhos de parentes, nas crianças carentes do nosso bairro. Então, muitas e muitas coisas nós podemos fazer ali para tirar de nós, né, o melhor do nosso instinto materno, desse sentimento materno, porque são variadas as situações, porque algumas mulheres não conseguem biologicamente serem mães. E nós sabemos que todas as oportunidades nos são oferecidas de acordo com o nosso merecimento e de acordo com aquilo que nós precisamos ainda aprender. Então, se nós não conseguimos ser mães biológicas hoje ainda, nessa encarnação, que façamos o melhor pelas crianças ao nosso redor, né? Que sejamos professoras, né? Faça o melhor pelos seus alunos, que se trabalhamos na evangelização do centro, façamos o melhor pelas crianças da casa espírita, e ao redor, né, os nossos vizinhos, se nós somos tias. Então, todo momento nós temos aí a oportunidade de colocar as nossas forças, né, maternais em ação para ajudar, para nos sentirmos melhores, né? Sentirmos ali que nós somos úteis. Não é porque uma mãe deixou de ser mãe biológica que ela não possa exercer a função de ser mãe, né? Nós sabemos também que possamos aí adotar, né, as crianças, né, órfãs, tão necessitadas do nosso amor. Então, tudo isso também vamos analisar, está em nosso planejamento e nós vamos estar sempre agradecendo. Então, o amor, né, que nós desenvolvemos ao longo das encarnações, que é o instinto para a razão. Desde que nós estivemos no reino animal e nós passamos para o reino, né, hominal, que nós desenvolvemos a nossa inteligência, que nós desenvolvemos o nosso amor, que nós estamos aí, o amor ele desenvolve, ele alcança outra dimensão. E quando ele alcança outra dimensão é que nos dá, está ali esse instinto materno muito aflorado, e a mulher, né, ela tem o acolhimento, né? Então, quando um ser irracional defende o seu filhote, já eram os primórdios, né, da maternidade em nós. Nós também defendemos os nossos pequenos, né? Nós também o amamos, nós também caminhamos com ele, nós também ensinamos. Agora, meus irmãos, esse papel é muito importante, que nós tenhamos a conscientização disso, né? Porque a mãe ama seu filho independentemente do que ele seja.
Então, se existe ali um ser, né, sobre a terra, um criminoso que seja, né, a mãe está ali o amando, apesar, né, das suas falhas no plano terrestre. Se existe aquele também que é um missionário, que é um santo, por trás tem a mãe, né, como já dizia Raul Teixeira, né, a mãe influencia positivamente ou negativamente o seu filho. E diz ainda, né, que enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mães, é porque ele ainda confia no progresso da humanidade. Então, se nós recebemos essa missão, recebemos essa tarefa, né, de sermos mães, que nós possamos guiar os nossos filhos, que nós possamos ali estar à frente, né, da sua educação. Lá no livro Consolador, tá lá, deveres da mãe terrestre, tem uma questão lá. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade, né? Então diz assim, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, olha só, compreensão espiritual. Então, a mãe não vai só alimentar o filho fisicamente, não vai cobrir o seu corpo, né, para não passar frio. Não só isso, né, e vai alimentar seu espírito de valores, né? E dentro da esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte de ternura. O que quer dizer isso? Nós não devemos preocupar com a parte material, né, das nossas crianças, dos nossos filhos. Lógico, de maneira sensata, né? Mas devemos nos preocupar muito, mas muito mais com a parte espiritual que nos foi confiada, porque aquele filho nos foi confiado daquela forma. Se é um bom filho, que não nos dá nenhum trabalho, nós conseguimos ali, né, educá-lo facilmente, nós louvemos a Deus por isso. Mas se é uma criança rebelde, se é uma criança que precisa ali de mais cuidados, tanto se for na parte da educação, se for na parte da saúde, nós devemos lembrar que ele nos foi confiado, né, pelo Pai, né, por Deus, foi confiado às nossas mãos. Então nós devemos educá-lo, devemos ter a paciência e nós devemos também saber, né, aqui nessa parte do Consolador, aqui a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Então, nós sabemos aí que eles nos são confiados por um período, né, pequeno, nessa encarnação, né, que nós devemos fazer por ele o melhor. Então, os primeiros anos, iniciar a criança, né, ali na educação, a respeitar todo o seu ambiente, a natureza, os seres, tudo isso, né, meus irmãos? Temos tanto a ensinar a esses pequenos, né? Tanto a colocar em suas mentes, em seus corações. Então, nos problemas aqui também fala, nos problemas da dor no trabalho, da aprovação e da experiência, não se deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levando-lhe os sentimentos para Deus, sem permitir que estacione na futilidade, nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. O que quer dizer isso, né? No mundo em que nós vivenciamos, nós estamos aí com muitas crianças, né, relegadas ao materialismo, né? Às vezes a família coloca ali
enche a criança de presentes, os celulares, né, que estão estragando muito a vida dos nossos pequenos e deixa de lhe dar ali o carinho, o aconchego, o diálogo. Então, nossos jovens ficam ali depois, né, perdidos num vazio imenso em seu coração e não sabe por quê. Tá aí também o que a mãe deve pensar, né? Sempre, deve acudir sempre o lado espiritual, afetuoso e moral do seu filho. Eu vou resumindo aqui que já está terminando o tempo. Eu coloquei, igual eu disse para vocês, não pretensão nenhuma, né? De fazer nenhuma palestra, porque hoje é um dia eterno, hoje é um dia de gratidão, hoje é um dia de saudade, hoje é um dia de amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, que todos tenham assim um feliz Dia das Mães, muita luz, muita paz. E eu escolhi aqui um poema, né, da nossa Anália Franco, da nossa benfeitora, para ler para vocês, para a gente finalizar, tá bom? Então vamos lá. Meu filhinho, né, poema de mãe. Meu filhinho, o santuário de minha alma acendeu todas as lâmpadas de que dispunha e adornou com todas as flores do jardim de minhas longas esperanças para receber-te. Cada frase tua possui uma vibração diferente e sublime para o meu organismo espiritual. E por isso, utilizo-me hoje da vida e da obediência da terra, que se move ao redor do sol para melhor reter-lhe os divinos raios. Antes que pousasse em meu colo, os dias eram para mim a expectativa torturante e secular em sombria furna. Entretanto, quando me beijaste pela primeira vez, tudo que era obscuro e monstruoso banhou-se de inesperada luz. Fontes ocultas se desataram cantando e calhaus que feriam mostraram gemas celestiais. O pesado orvalho das lágrimas converteu-se em chuva de bênçãos, precipitando-se na terra sequiosa e fecundando divinas sementes de amor e eternidade. Prelibei desde então a glória da vida e nos deliciosos segredos que a envolve. Celebrei-te a vinda como acontecimento máximo de minha passagem no mundo. Renovaste meu calendário íntimo e consolidaste novas forças no governo do meu destino, ensinando-me a louvar o poder celeste. Portador do teu coração de luz, as minhas células mais recônditas, que à maneira de um grande povo reverenciam em ti o enviado de redenção e paz, concórdia e alegria. Rei da minha alma, vieste aos meus braços com a destinação de uma estrela para o meu caminho e orgulho-me de sentir-te os raios renovadores. Minha serenidade vem da tua harmonia. Só aspira a uma glória de permanecer contigo no reino da perfeição, da perfeita compreensão. Só desejo uma felicidade de contemplar a alegria calma e bela em teus olhos misteriosos. Teu coração é tenro arbusto que se converterá em tronco abençoado com a ajuda da minha alma, que manancial de carinho te afagará as raízes. Em breve serás árvore robusta e magnânima, enquanto continuarei sendo a fonte inalterável aos teus pés, rejubilando-me com a graça de ver-te espalhando flores e frutos, perfume e reconforto aos viajantes da estrada. Filho de minha ternura, de onde vem? De onde vimos? Cale-se o cérebro que muitas vezes não passa de um filósofo negativo e fala entre nós o coração, que é sempre o divino profeta da imortalidade. Vens para mim da coroa resplandecente da vida, e venho por minha vez ao teu encontro, emergindo do amor que nunca morre. Abro-te as portas do mundo e eleva-me ao santuário da fraternidade, porque o influxo de tua caridade, indefinível em meu ser, a minha existência se dilata, cresce e se renova, fazendo meus os filhos alheios e desfazendo-se em amor e renúncia no templo da humanidade inteira. Então, meus irmãos, que todos tenham aí
um feliz Dia das Mães, lembrando que esse poema está no livro Falando a Terra, né? Médium Francisco Xavier, de Anália Franco. E aqui no final vocês veem aqui, ó, que ela fala: fazendo meus os filhos alheios. Vocês sabem que aqui no plano terrestre, Anália Franco não teve um filho, né, biológico, mas teve vários adotivos, né? Fundou várias escolas, vários abrigos e creches, dando toda a vazão a seu instinto maternal, né? Ela foi a mãe sem filhos dos filhos sem mãe. Então, amorosamente, né? Cuidou dos filhos de outros, dos filhos órfãos, né? De crianças órfãs, das pessoas que necessitavam. Então, tudo isso é o instinto maternal, né? É tudo isso que nos é colocado, nós mulheres. Então, um abraço carinhoso a todas as mães, né? As mães com filhos, as mães sem filhos, as mães do coração. Jesus, que abençoe a todos. Realmente, Anália Franco foi mãe do coração. Sigamos os exemplos, né, Gisele? Um abraço a todas as irmãs e irmãos.